são dos que tributam bem, porque na América Latina, a República Dominicana trabalha com o Equador, o México, são abaixo de 0,2, a Guatemala, Nicarágua. E essa comparação é interessante, porque se nós olharmos, por exemplo, países como da Europa ou países chamados desenvolvidos, a tributação deles é muito mais forte na propriedade do que no consumo. A título de exemplo, a Alemanha, que é um dos países que Na menos renda também, tributa. né, moço? Na renda também, eles tributam Sim, bastante a a renda. propriedade e impostos reais, né? Sobre a propriedade em geral, que a Sim, renda desse canto seria um imposto real também, porque teria alguma coisa, um signo de riqueza para ser tributado, que seria a renda, que seria o carro, seria a propriedade. Mas, enfim, a Alemanha, ela tributa mais do que 1%. E, nesse sentido, os Estados Unidos, que é o país da liberdade, que não tributa nada, ele tributa acima de praticamente 3% sobre a propriedade, em geral, estou falando todo tipo de propriedade. O Reino Unido é acima de 4% e a França chega próximo de 4,5%. Ou seja, tem alguma diferença, porque a média da América Latina é acima de 0,5%. E por que esses países cobram muito mais forte a propriedade? Deve ter alguma razão do porquê que se tributa lá nesse ponto e aqui tem uma outra tributação baseada no consumo. isso aí é um Enfim, projeto. Por quê? Por quê? Porque foi feito assim, né, meu amigo? Isso é um projeto de nação. É onde a gente deu a sorte de nascer. Acontece. Mas pois é. é, mas é sim, a questão de tributar o consumo e não tributar a renda, ou no caso a propriedade, impostos reais, isso aí é uma mazela antiga que é discutida. E também, além de tudo, temos uma carga, de um modo geral, alta, mas mal distribuída. Tu acabou de falar, a questão de escalonamento do imposto de renda. É uma coisa perversa, uma coisa que está há muito tempo para mudar, pelo amor de Deus. A gente tem um ranking do Banco Mundial que não foi criado recentemente, mas não na gestão do Weintraub. O Banco Mundial ele diz que o Brasil tá na posição 184 de 190 países analisados com relação à administração tributária. É muita confusão para lá, confusão para cá, mal distribuição, tem muito imposto e o imposto não, às vezes não é efetivo. É complicado. Mas, assim, voltando ao assunto que você estava falando dos próximos passos do Guedes, eu li recentemente que desses 4 passos, o passo final, a cartada final, eles querem mexer no imposto de renda, no IPI e fazer um imposto sobre dividendos. Aí, dividendos é um imposto sobre a renda, sobre propriedade, né? Sim. Só que tem muita gente que tá desgostosa com isso. Tá desgostosa com essa questão dos dividendos. E ela pode ser uma faca de dois gumes, né? Uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo que tu quer tributar dividendos, tu quer diminuir a proposta inicial pelo que se fala, que ainda não foi apresentada oficialmente, é que se vai reduzir imposto de renda de pessoa jurídica, mas redução para tributar dividendos. Então, não, qual vai ser o perde-ganha? Qual vai ser a correlação? Será que vai ter que tributar dividendos o tanto suficiente para fazer a balança com o que tu vai perder de imposto de renda de pessoa jurídica? Fora que está se dizendo que é um estímulo, que essa redução de imposto de renda de pessoa jurídica é para estimular o reinvestimento de resultados. Ou seja, se tu vai estimular o reinvestimento dos resultados na própria empresa, tu vai ter menos dividendos para dividir, correto? Então vai ser complicado. Vai ser bom para o grande investidor e vai ser um pouco complicado para o pequeno investidor, né? O grande investidor vai continuar ganhando bastante, o pequeno investidor vai perder. Enfim, são elucubrações que se faz sobre o assunto, né? Nesse ponto É, foi trabalhado com essa diferença. Também é importante que falar que a intenção do Guedes é a desoneração da folha, ou seja, é diminuir os encargos que
o patrão paga na questão do trabalhista. E Sim. o problema é que, como tu tem falado, né? Quando ele vai ter uma compensação, existe quem perde e quem ganha. Se o patrão vai ter uma desoneração na folha, vai pagar menos tributos e gerais, contribuições para a manutenção do empregado, quem é que vai cobrir esse valor? Vai ser, tu Porque sabe, né? O não, que a não. gente já Pois sabe, é. já teve quatro letras e se encerrou em 1º de janeiro de 2008. Tu já era servidor nessa época, tu ganhava teu salário, vinha 0,038% descontado, né? Lembra lá o CPMF? Que era Aham. para contribuição provisória para sei lá o quê. Contribuição provisória sobre movimentação financeira, mas eu não estou lembrado. Dizia que era para financiar o SUS, né? Era uma contribuição, ou seja, era vinculado. Mas eu não me lembro exatamente qual a vinculação. Mas enfim, vai ter, cara, isso aí Pois é, é, mas não discutindo muito porque só ele tem pensado em fazer uma contribuição sobre uma CPMF wannabe, não é, que cobraria pela movimentação financeira, né, 0,2%. Só eletrônica, ia ser uma coisa com relação à eletrônica e tal. é, no caso, o que Me seria parece que é isso. 0,2 que eles falam, só que seria para financiar o Renda Brasil. E seria trabalhado assim, por exemplo, se cada transferência eletrônica que é feita, ela cobraria 0,2%. Então, o Paulo Guedes tem uma fala que Alto, ele né? É alto. 0,2, enfim, esse valor por si só não é tão alto. O problema todo é que tributa movimentação financeira. Que, por exemplo, se tu compra um livro na internet da Saraiva, Saraiva não, que hoje em dia tá falindo, no caso não, da Amazon, que é só o que vende, ela tu pagaria esse 0,2%. Só que, digamos, se tu tivesse um filho e tu fosse transferir a mesada para ele, tu pagaria também. Ele, para sacar o dinheiro, Sim, pagaria também. Ou seja, esse imposto, ele claro. também é regressivo. Quem pagaria mais por ele é, É quem novamente, quem ganha recebe menos. menos. Pois é, ele é um imposto Óbvio, que é óbvio. muito cruel, que estão falando que querem chegar nos moldes do imposto digital que tem na Europa. Só que ele não trabalha com isso. E essa substituição, mais uma vez, chega ao ponto, né? Ela seria para desonerar a folha, mas a gente pagaria para essa desoneração da folha. E Claro. Porque o empresário vai deixar de pagar e vai ser dividido o custo dessa desoneração, que vai deixar mais gordo o bolso do empresário, vai ser dividido entre toda a sociedade. Ó, pois é, analisando no mundo, existem 10 países que têm uma coisa parecida com a CPMF. E alguns dos representantes mais expressivos são a Argentina e a Venezuela. Ou seja, então. por que esse imposto, essa tributação, essa contribuição que chega a. Que tem 10 países no mundo que fazem, é tão querida pelo ministro Paulo Guedes? É um ponto a se pensar, não é? Mas eu tenho algumas dúvidas sobre se ela passa, porque só o fato de falar em CPMF já parece que o capital político da pessoa já cai pra baixo, cai pra baixo não, né? Pra baixo do tapete, no caso. Ela já diminui bastante só do ponto de falar, não, eu pretendo implantar alguma coisa parecida com a CPMF. Eles vão usar outro nome e vai acabar. O tempo é uma maravilha, né? A CPMF já deixou de existir faz 12 anos. Daqui a um tempo as pessoas não vão nem lembrar. Entendeu? Quem tinha 10 anos na época nem sabe o que é CPMF. Hoje tem 22. A gente lembra. A gente começou essa batalha cedo, né? E tu já é coroa, né, moça? Mas assim, é complicado, cara. Eu acho que de certa forma isso vai continuar sendo martelado e isso vai voltar. Eu falei que a CPMF era 0,38%. Eu falei que era 0,038%, não, é 0,38%. Isso, a última dela foi 0,38. Pois é, eu falei um valor. Eu lembrei, depois eu dei uma pesquisada aqui. Mas vai ser complicado. E agora, com essa nova declaração do Guedes, né, o nome dele está sendo muito citado hoje, ele acha que tem que taxar livros, Mozart. O que tu acha sobre. Qual a tua opinião sobre taxação de livros? Pois tecnicamente falando,
se as instituições estivessem funcionando, isso não seria possível porque fala-se que nenhuma emenda pode suprir essa cláusulas pétreas. O que são cláusulas pétreas? São direitos que fundamentais das pessoas que não podem ser reduzidos, que alguns teóricos chamam de efeito clique, que é o alpinista, quando ele está subindo a montanha, ele tem o clique que ele prega para poder, quando ele cair, não passar daquele ponto. Então é exatamente isso. A gente Sim, poderia perder algumas coisas, mas até aquele ponto, quando foi clicado, a gente não cai. Ou seja, não poderíamos perder mais direitos do que até esse ponto. E o papel, ele é uma. Ele possui toda a sua função relacionada a essa tributação de papel e relacionados à leitura, que é muito forte. Então, com as instituições funcionando, não se poderia cobrar. Tanto que não se questiona o teor do livro. O Supremo Tribunal tem julgados que trabalham que álbuns de figurinha não podem ser tributados, porque enfim, seria a mesma razão, seria claro, difusor de cultura. E óbvio. o papel, os livros, não poderiam ser tributados em condições normais de temperatura e pressão. Ocorre que aqui é o país da jabuticaba, né? Aqui acontece muita coisa. Então, se for isso proposto, for passado, eu acredito até que seria possível que passasse e, infelizmente, começasse a valer. Mesmo contra toda a jurisprudência que tem sido feita, porque aqui se legisla e se julga caso por caso e esquece todos os outros. Não se segue uma linha histórica. E isso seria E não vai danoso. ser uma cobrança qualquer, né? Não vai ser uma cobrança qualquer, porque a substituição de PIS e COFINS, como a gente estava falando, o PIS e COFINS eles são cumulativos, né? Então, os entes da cadeia pagam sobre o que já foi pago. Então, fica alto. Atualmente é 3,65%. 3% de COFINS, 0,65% de PIS. Depois tem algumas outras diferenças, mas basicamente é esse o valor, porque tem setores que são desonerados, enfim. E é aí que cai. É aí que no caso da contribuição de PIS e COFINS, o setor dos livros é protegido por uma lei de 2004, a Lei 10.865. Ia deixar de haver essa isenção tributária, essa isenção de contribuição, e a alíquota prevista não é tão baixa, uma alíquota de 12% sobre o valor. 12% não é pouca coisa, cara. E o que se fala, Paulo Guedes falou, né, que esse valor não foi quantificado, que a proposta foi encaminhada para o Congresso de uma forma recente, então pode haver ajustes ainda. Inclusive ele falou, se não existir a questão dos ajustes, ele já fez uma promessa, praticamente uma promessa de campanha, ele diz que o governo vai dar livros a quem necessita. Gostaria de saber de ti, Moza, quais são os livros que, como eu sei que o senhor não ganha 20 mil, que nem eu, quais são os livros que você gostaria de ganhar do governo e quais você acha que ele vai dar para você? Pois é, a questão dos livros, além dessa questão legal que tu falaste, existe a questão constitucional, existe uma imunidade sobre o papel e os livros, Sim, que claro, claro. seria essa mudança teria que ser por via emenda constitucional. Claro que eu estou falando em condições normais, e ainda assim essa emenda não seria constitucional, porque é possível que uma emenda constitucional seja inconstitucional. Mas eu acho que, enfim, aqui tudo é possível e pode acontecer tudo, inclusive nada. Mas o livro que eu acho que eu iria pedir pro Paulo Guedes, eu não sei. Mas o que eu receberia seria uma versão romanceada de novela da Record, como Caminhos do Coração, Os Mutantes. Talvez seja uma boa pedida. Eu gostaria da versão romanceada de alguma novela infantil do SBT. Estou em dúvida entre a Patrulha Salvadora ou não sei, uma coisa do Chiquititas? gênero. Eu ainda Chiquititas, talvez, Chiquititas. A minha irmã era uma grande fã de Chiquititas. Eu Ah, acho que ela ainda é fã, inclusive. pois é, só que eu acho que novelas mais famosas como as da Globo não poderiam ser nesse governo, né? Eles não gostam muito, né? Não, não, Como eu porque elas disse, é têm. o inimigo, né? Não, não, imagina.
nas palavras do É presidente. o inimigo. Imagina tu ter uma versão romanceada do Rei do Gado, seria uma do que boa. ocorreu com o Rei